Iniciamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica. É uma produção, uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela rede SESC-Senac de televisão, da TV PUC. Nós, nesse Diálogo Impertinente de hoje, vamos tratar do tema o imponderável. Nossos dialogadores, nessa conversa, Marcelo Leite, que é formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é jornalista, freelancer e colunista da Folha de São Paulo, jornal no qual Marcelo trabalhou por 18 anos, em posições como as de ombudsman, repórter especial e também correspondente em Berlim, em 1990. Marcelo participou de um programa sabático de estudos sobre biologia e ambiente na Harvard University em 97 e 1998. E também fez estágio em jornalismo científico na Alemanha em 1989 como bolsista da Fundação Krupp, nas revistas Bild der Wissenschaft e no jornal diário Stuttgarter Zeitung. Marcelo Leite é autor de 3 livros da série Folha Explica, da editora Publifolha. Em 2000 publicou Os Alimentos Transgênicos, depois A Floresta Amazônica em 2001 e o DNA em 2003, além de escrever a coluna Ciência em Dia aos domingos no Caderno Mais da Folha. Para conversar com Marcelo Leite sobre o imponderável, nosso outro dialogador é o Samir Yazbek, que é dramaturgo, consolidou a sua formação com o diretor Antunes Filho, no CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral do SESC, e é responsável pelo Núcleo de Dramaturgia do Teatro do Centro da Terra, em São Paulo, onde ele realiza, o Samir, estudos e ministra oficinas semestrais. Samir Yazbek é autor, entre outras, de O Fingidor, que foi o Prêmio Shell 1999, publicado agora, em 2004, no Programa Nacional de Biblioteca de Escola do Governo Federal e distribuído para alunos de toda a rede pública de ensino. Também é autor de A Terra Prometida, que foi considerado pelo Globo como um dos melhores espetáculos em 2002. Além de O Regulamento, e também alguns que estrearam em 2004, como A Máscara do Imperador e A Entrevista. O Samir Yazbek é organizador de Uma Cena Brasileira, pela editora Citec, que é uma coletânea com depoimentos de grandes atores e atrizes do Brasil. Esse diálogo impertinente sobre o imponderável terá a mediação de Oscar Pilagalo, aqui representando o jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar essa conversa sobre o imponderável pelo Marcelo, levantando a seguinte questão, Marcelo. É muito difícil, nos tempos atuais, quando a ciência ocupa assim, um lugar quase que exagerado, digamos, em relação à presença no cotidiano das pessoas, imaginar o imponderável. Afinal de contas, o imponderável pareceria, num primeiro momento, ser aquilo que está fora do nosso controle, ou fora do nosso alcance, ou fora do nosso conhecimento. É aquilo que não pode ser ponderado. Você acha que a ciência, ela rejeita esse conceito ou ela o abraça? Eu acho que ela o rejeita em grande medida, mas deveria abraçá-lo. O imponderável, na minha opinião, está no centro da atividade de pesquisa científica. Se não houvesse o imponderável, a ciência não teria objeto, não teria, justamente, o conhecimento é uma tentativa, o conhecimento científico, tal como ele é entendido, é justamente a tentativa de você reduzir o imponderável, de você tornar o que parece ser imponderável, assimilável pelos instrumentos da ciência. O que eu acho que ela rejeita porque ela tem dificuldade muitas vezes de aceitar certas limitações para o conhecimento. A ciência tem um aspecto que é meio de híbris, de exagero, de pretensão. E eu, pessoalmente, é uma visão muito pessoal, é claro, você vai ter todo tipo de discussão na área científica, mas eu, pessoalmente, acho que há limitações de vários tipos para o conhecimento, para a pesquisa científica. Você tem limitações de ordem material, digamos assim, dos instrumentos que estão à disposição da ciência, nem todos eles permitem conhecer aquilo que seria desejável conhecer. Limitações, por exemplo, como níveis de energia que você pode alcançar com aceleradores de partícula, para dar um exemplo.
para obter determinados efeitos, conhecer determinadas subpartículas, etc., você precisaria atingir níveis de energia que nós não temos meios de atingir na Terra com os materiais e com os meios à nossa disposição. Mas eu acho também, para não me incumpridar demais na resposta, que talvez existam, e essa é uma questão bastante polêmica, limitações inerentes aos próprios objetos da ciência. Coisas que não são cognoscíveis, vamos dizer, não são mensuráveis, não são ponderáveis nesse sentido, que você não consegue avaliar o peso delas, né, no sentido físico mesmo. Samir, isso não vale na arte nem no teatro, né? Quando o Marcelo diz, talvez haja limites que a gente não possa conhecer, a arte, o teatro é capaz de criar qualquer coisa, inclusive o imponderável, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a isso, porque a gente caminha num terreno muito oscilante, né? Porque quase sempre a gente não sabe o que pretende, né? É muito comum, quer dizer, como motor inicial de uma busca, de uma procura, você não saber exatamente aquilo que você está procurando. E muitas vezes eu me vi nesse impasse de você achar que sabe aquilo que procura, ou o caminho até se consolidar, né, o teu trabalho se torna um tanto quanto sem sentido ou sem graça, porque se você já sabe de antemão, então não há muito sentido na trajetória, no percurso para você chegar lá, ou você mudar de ideia uma vez, duas vezes, três vezes, chegando continuamente à conclusão de que aquilo que você achava que você estava procurando não era bem aquilo, não era bem aquilo, não era bem aquilo, e mesmo depois que tudo está pronto, né, você ainda fica uma dúvida, fica um incômodo, fica uma sensação assim de um certo estranhamento, de você ficar na dúvida mesmo de, será que eu cheguei aonde eu queria? E aí você talvez não se lembre mais exatamente daquilo que você queria, ou mesmo se você se recorda, então você fica sempre meio, será que eu consegui? E essas perguntas todas se intensificam muito no diálogo com o público, né? Porque é aí que você começa a perceber exatamente o que as pessoas estão achando daquilo que você fez. Não pareceria contraditório, Samir, que a gente fale de um teatro que tem enredo, né, que tem uma peça escrita, e todas as vezes que a gente quer falar da ausência do imponderável no dia a dia das pessoas, você diz, isso é uma peça que você está representando, os papéis já estão escritos, tudo já está marcado. Aliás, a noção de destino não é exatamente o inverso da ideia de imponderável? Pois é. É uma bela questão essa, né? E a gente que a noção de destino, por exemplo, se você for fazer uma correlação, né, da ideia de destino com o teatro, você vai acabar na tragédia, né, na origem do teatro, né, na tragédia clássica, né? E também, por outro lado, é muito comum você ouvir e você sentir na prática do trabalho artístico que a noção do trágico se perdeu na sociedade contemporânea, nas sociedades modernas, na sociedade contemporânea. E o que seria, né, a noção do trágico se perder? Quer dizer, a ideia do destino, seja ele traçado por uma vontade superior a nossa, uma vontade divina, de um Deus ou de deuses, e mesmo que essa ideia depois tenha... Pois é, e mesmo que essa ideia depois tenha migrado para uma noção do destino como aquilo que estaria no inconsciente, né? que a linguagem da psicologia vem trazer para dentro que o teatro importa da psicologia para tentar compreender essa maneira, a maneira como o ponderável, né, atua sobre os homens. Quer dizer, mesmo aí, a gente já está hoje num terreno, mais especificamente num terreno que eu
compreendo e que eu transito, que é a dramaturgia, já todos esses conceitos, de uma certa forma, foram implodidos, né? Então, quer dizer, o conceito de trágico já já não faz mais o sentido, mesmo o conceito do dramático também foi colocado em... Então, quer dizer, existe uma série de categorias, de possibilidades de relações entre personagens, entre homens, em que essa ideia de que nós estamos cumprindo, né, um determinado papel de uma determinada forma pré-estabelecida, já não é uma... Como é que soa isso, né, para você, Marcelo? Essa ideia, estamos cumprindo um papel, cada um tem a sua história, ninguém morre antes da hora, parece que tem uma hora já, né, agendada a priori. Eu antes de vir para esse programa, fiquei pensando um pouco sobre os conceitos que a gente pode dar para essa noção de imponderável, né? Eu acho que o óbvio é que são coisas que escapam a algo de pré-estabelecido, que, portanto, seria previsível, cognoscível, enfim, todas essas formas de pensar. E eu acho que uma delas é a questão justamente coisas que fogem ao natural, ao previsível pelos seres humanos, porque foi definido por uma instância que lhe escapa, né? O Deus, o divino, algo assim. Ou então o acaso, né? Depois você tem uma outra forma que é algo que não obedece a lei nenhuma, a regra nenhuma, é o acaso, né? Isso também já mudou um pouco hoje em dia, porque certas linhas de pesquisa científica mostram que mesmo a ocorrência do acaso, pelo menos a transição obedece a umas certas regras. Toda essa linha de pesquisa sobre o caos, por exemplo, né, que teve muito popular há 5 anos atrás, 10 anos por aí, foi muito popular. E... Marcelo, eu queria, sem te interromper, mas eu queria saber se você, na verdade o Samir também, se vocês colocam ciência e arte em campos antagônicos em relação ao tema que a gente está debatendo aí, o imponderável. Porque você, na sua abertura, você falou que, enfim, a ciência tem essa vocação quase que natural de ter um objetivo. E o Samir, ao contrário, colocou que, pelo menos a arte na dramaturgia, ela tem uma coisa mais solta, que não é necessariamente um objetivo muito bem definido. Na verdade, na sua fala mesmo, depois eu encontrei pontos em comum com a atitude da ciência em relação ao imponderável. Uhum. Mas seria correto a gente situar as duas perspectivas de maneira antagônica em relação ao imponderável? O que você acha? Eu não diria antagônica, eu acho que são ordens de fenômenos diferentes da dimensão humana. A gente tende a usar palavras um pouco grandiosas para tratar desses termos. Estou tentando evitar, mas é um pouco como eu consigo me expressar. Na minha concepção, bastante intuitiva, eu diria que a arte lida muito com de certo modo, aborda o que a gente está chamando de imponderável com os recursos da expressão. Ela tematiza, de certo modo, ela procura exprimir coisas que a gente tem dificuldade de compreender por métodos racionais, por meios racionais, e de algum modo incorpora isso de uma forma criativa que permita você ter uma experiência do imponderável, né? Como também na experiência religiosa você tem um outro tipo de abordar ou de aproximação de vivência do imponderável. Eu acho que a ciência é uma outra, de outro tipo, não necessariamente antagônico, mas eu acho que a ciência, eu falei em híbris, né, desse exagero, essa pretensão da ciência, que é uma coisa que é um tema muito central para mim, eu sou um grande admirador da pesquisa científica, mas eu acho que ela vive, no momento hoje, uma certa ilusão de controle do mundo. E é isso que eu acho que faz falta à ciência, a pesquisa científica, aos cientistas, perceber que você tem... Muitos deles já perceberam, mas não incorporaram isso na sua forma de lidar com o conhecimento científico, e principalmente no conhecimento científico em relação à sociedade, à vida social, que é você tirar conclusões mais radicais mesmo do fato de que você tem coisas como o quark, que você, por definição, nunca vai... uma partícula, uma subpartícula, digamos assim, que você nunca vai ter uma medição direta, porque por definição ele é algo que só existe dentro de outras partículas, eles são separáveis. Ou então que o comportamento humano, a cultura humana,
nunca vai ser, na minha opinião, redutível à biologia, explicar mecanismos de explicação biológica. Eu acho que são coisas inerentes aos objetos, mas que alguns cientistas têm essa ilusão de que vão não só conhecer, como ser capazes de controlar. Então, acho que falta essa capacidade de admitir no seio da ciência domínios de imponderabilidade, para usar de novo uma palavra. Que você fala seria exatamente a intenção de reduzir o imponderável na ciência. Quer dizer, você está achando que, quer dizer, de qualquer maneira, o imponderável na ciência é algo que, por mais que a ciência em termos ideais, avance, a ciência ela não permanece. existe o imponderável. Tudo, em princípio, é cognoscível, é redutível a termos físicos, químicos, é mensurável, e, portanto, na visão moderna, que eu acho que é na visão atual, não moderna, na visão atual da ciência, que eu acho que é uma visão um pouco empobrecida, marcada só principalmente pela ciência experimental, eu acho que isso se perde, essa possibilidade se perde. Aproveitando exatamente o viés que a arte coloca. Você acha que é uma visão antagônica? Eu sempre procurei fazer com que não fosse. E sempre tive uma intuição forte de que não era. Tanto que antes de decidir seguir o caminho das artes, e mais especificamente do teatro, e mais especificamente ainda da dramaturgia, eu, assim que saí do meu curso colegial, eu fui fazer faculdade de Física. E fiz 2 anos e meio, estava comentando com o Marcelo há pouco, cheguei a fazer 2 anos e meio de Física, e tinha uma aspiração, tinha uns cadernos em que eu escrevia possíveis peças, possíveis histórias, possíveis, né, enredos, em que o conhecimento científico, em que a matemática, em que a exatidão, em que a exatidão talvez seja a palavra mais adequada, a exatidão da palavra certa, do período correto, do personagem exato, da situação específica e peculiar, e que só poderia ser aquela e não outra. Quer dizer, sempre houve uma obsessão muito grande minha com esse tipo de pensamento, que era um pouco uma revolta minha, uma contraposição a um espírito que celebrava a arte como uma manifestação espontânea do seu ser interior, da sua subjetividade mais primária, no sentido primordial, né? Então eu tinha um pouco isso me incomodava um pouco, não saber exatamente aquilo que eu estava expressando, voltando à questão da expressão que o Marcelo estava citando, né? Quer dizer, isso era uma coisa que por outro lado, eu comecei a perceber que este era o material com o qual a expressão artística teria que lidar. Então, para mim, nos últimos anos, assim, desde que eu comecei a me debater com essas ideias e comecei a perceber que o meu desafio pessoal era, de uma certa forma, fazer a síntese desses 2 caminhos. Quer dizer, por um lado, eu dou muito valor às ideias, aos insights, à inspiração ou a coisas que escapam ao meu controle, no sentido de não saber, voltando àquilo que eu estava dizendo há pouco, de não saber exatamente o que é que eu quero dizer ou o porquê que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo não me contentar simplesmente em identificar e colocar esse sentimento, esse pensamento, essa intuição em palavras, porque percebi que era pouco, que é pouco para que isso chegue ao espectador, que é o objeto, né, que é o objetivo último do trabalho do artista. Então, e aí eu comecei a perceber que é um caminho muito extenso e que eu precisaria de muito conhecimento e que passaria, de uma certa forma, por essa ideia da precisão e da exatidão, para poder chegar naquilo que você estava dizendo, que é essa ideia de um enredo muito claro, muito específico, com papéis muito bem definidos, em que as pessoas possam se identificar e possam se remeter a eles como se fossem partes da sua própria vida. Quer dizer, que o teatro pudesse ser esse espelhamento
do humano, né, da vida, Marcelo, da experiência só aproveitar humana. isso Né? que o Samir fala. Ele usou uma expressão que eu achei curiosa, porque em vários momentos o Samir diz assim, eu vou sendo tomado por uma direção, não tenho muita clareza, mas ele diz assim, eu quando estava no segundo colegial, né, o antigo esse colegial, hoje o ensino médio, um dia eu decidi ser dramaturgo, decidi escrever. Você acha possível que alguém possa decidir esse tipo de caminho? Não o dele, qualquer caminho. Existe arbítrio? Sem dúvida alguma, não tem disso. Tem uma das poucas coisas que eu não tenho dúvida na vida e que essas coisas são decididas, elas são de responsabilidade, a minha concepção, são de responsabilidade da pessoa mesmo. Não vejo. Eu acho que nós todos somos o que nós decidimos fazer. Alguém já disse, eu acho que foi Sartre, nós somos o que nós decidimos fazer do que fizeram Você conosco. Exatamente, Né? Sartre. E eu acredito muito nisso, na questão da responsabilidade da escolha, da decisão. Eu acho que eu também decidi ser jornalista. Eu ia ser biólogo e decidi em algum ponto ser jornalista. Um pouco um percurso inverso. Então, não parece curioso, Samir? Você fazendo física, aí foi fazer teatro. O Marcelo ia ser biólogo e aí passou um pouco pela filosofia e aí caiu no mundo do jornalismo. Você acha que você escolheu ou foi escolhido? Eu não sei, é muito complicado. Não é que estou fazendo física, fui fazer teatro. Para você ter uma ideia, eu já fazia teatro, aí eu entrei na faculdade de física, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade era perguntar para os colegas quem é que gosta de teatro. Quer dizer, parecia um absoluto louco, né? Porque todo mundo lá estava ali para querer saber quem eram os professores, como é que eram as matérias, como é que era o curso. E a primeira pergunta que eu faço ali, mas você gosta de teatro, você gosta de teatro, mais deslocado do que... E eu percebi que eu não conseguiria ser um físico, né? Que não dava, seria possível, né? Então fantasiava a física, tinha uma certa idealização, né, do que seria a ciência, e vi que aquilo não se adequava ao meu espírito. Demorou um pouco para eu perceber isso, eu fiz uns estágios na área de astronomia e tal, e aos poucos eu fui percebendo que os textos que eu precisava ler, o tipo de conhecimento que eu precisava ter, não se coadunava com a minha personalidade, com a minha sensibilidade, né? Mas hoje é engraçado, é muito curioso, porque isso de uma certa forma isso volta, né? Na prática do trabalho, quer dizer, é como se eu tivesse pego o espírito da ciência e aplicado ele ao meu trabalho. Então eu me vejo muito como um cientista escrevendo. Por exemplo, tem colegas meus que escrevem uma peça numa noite, em 2 noites, 3 noites, está pronto. Eu não consigo fazer isso, eu demoro muito tempo, e é demorado o processo através do qual uma peça chega à sua maturação para mim. Às vezes demora 1 ano, 2 anos. Mas você acha que essa intermediação mais cerebral que você tem no seu trabalho, cerebral no sentido que você mesmo é contra a espontaneidade na arte, né? Eu não diria... Isso aí reduz, de certa maneira, o imponderável na sua arte? Não, eu diria que para mim é tentar perseguir esse imponderável. A única maneira que eu consigo conceber para me aproximar desse imponderável, eu não nego o espontaneísmo, não nego o imponderável. Eu tenho também um pouco a pretensão que o Marcelo estava dizendo dos cientistas, da ciência. Você mais contrabalança do É como se eu não consigo me aproximar disso se eu não estiver muito bem armado. É um pouco essa a noção que eu tenho. Eu tenho a vantagem que eu não sou artista nem dramaturgo, mas o que eu entendo do que você diz é como se você tivesse uma necessidade, e me parece uma concepção muito fértil e correta, uma necessidade de manter os meios expressivos do teatro sob controle, tanto controle quanto possível, justamente para que você reduza nessa dimensão o imponderável, ou seja, deixar as coisas soltas e ao acaso, os fios desamarrados, ou aquela obra que é aberta demais. Exatamente. Né? A ciência seria assim, um chão, assim, exatamente, uma coisa mais firme, para a partir daí você poder voar. Poder, inclusive... eu acho que mais, talvez até técnica do que ciência, né? Quer dizer, uma noção de que você tem... Falava-se antigamente em teatro como uma carpintaria, né? Você constrói realmente com pedaços que você encadeia na ordem certa para obter determinados efeitos, mas justamente para que o conteúdo, vamos chamar de conteúdo ou texto, não sei bem o que seria a mensagem, chegasse de uma forma com a força que o teatro pode ter, do imponderável no teatro. Agora, eu acho isso engraçado porque para mim o teatro sempre foi uma experiência
onde havia um lugar enorme para o imponderável, que é justamente aquele desvão entre público e céu palco, né? Pois é. E o Então, céu vivo. Exato, exatamente por isso. Quer dizer, é um acontecimento Exato. onde você tem todo um enredo, marcações de luz, disso, daquilo, falas, tudo é regrado, mas ao mesmo tempo ocorre algo Então, ali. mas Marcelo, isso que você está falando é muito interessante. Tudo é regrado, como você está dizendo, para que possa haver a eclosão Exato. do imponderável. Porque, e ainda mais no meu trabalho, quer dizer, tematicamente, eu tenho uma certa obsessão por temas que dizem respeito ao imponderável. Então, por isso que eu acho que até por isso que eu estou aqui e me sinto bem em estar aqui tentando falar sobre esse assunto. Porque isso diz muito respeito, tematicamente falando, aquilo que eu persigo enquanto expressão e aquilo que eu imagino que seja o mais interessante, que fique como resíduo para o público. E aí o teatro, especificamente a maneira como a arte teatral é feita, quer dizer, o trabalho dos atores e a representação desse trabalho diante do público, há momentos em que o imponderável se impõe. É quase como se quase como se o tempo parasse, ou como se o tempo da representação e o tempo da plateia fossem um só, porque as artes cênicas têm essa especificidade de ser tudo o que está sendo feito ali naquela hora está sendo visto na mesma hora, diferente do cinema, da pintura, da música, etc. Mas nem sempre, não é só uma questão de presença física, né? Porque nem sempre os dois tempos se encontram. Então acho que já existe a natureza do trabalho teatral, já é esta por si. Eu já tenho uma tendência a tematizar essa especificidade. Então, já é uma forma de aprofundar esse assunto. E eu só consigo fazer isso se eu for, acho que a expressão do Marcelo é mais feliz, se eu me municiar de técnicas, por isso que a inspiração aí do conhecimento científico acho que vem daí, que faça com que haja alguma segurança minha no sentido de imaginar que aquilo que eu estou descobrindo que eu quero passar, ou que no fim de um processo eu já descobri que eu quero dizer, vai ser compreendido daquela forma pelo público. Mas você não tinha uma mensagem já no ponto de partida? Não. Ou em jornalismo tem uma clássica ideia, que aqui os que são no cotidiano sabem, que diz que ideia não é pauta. Se você tem uma ideia, no teatro você tem uma ideia, aí você vai escrevendo. Mas o que você chama de ponto de partida? Assim, você tem uma noção daquilo que você deseja, e aí você constrói um enredo de maneira que você chegue lá? Ou você vai sendo possuído, eu estou usando a palavra de propósito, você vai sendo possuído por ideias, forças, lembranças, arquétipos que resultam num trabalho final. Então eu vou começar a falar, se eu me desviar muito, você me reconduz, porque agora a gente pode ir. E nós vamos fechar já esse bloco, é só para você dar um flash que nós vamos voltar a isso. Tá bom, então eu vou tentar falar sobre isso. Especificamente, no meu caso, a maneira como as ideias se consolidam, eu já percebi que existe uma maneira que são ideias que vêm de lados e de direções opostas, diferentes, e que é uma coisa que me toca aqui, e que aquilo a princípio não vai dar em absolutamente nada, e aí depois uma outra coisa que me chama atenção aqui, eu anoto, uma outra coisa que chama atenção ali, eu anoto, e um belo dia, 2, 3, 4 dessas coisas, parece que dá um curto-circuito, e nasce uma ideia que ainda assim é um começo de uma coisa que eu não sei bem o que é, e eu tento racionalizar. Aí talvez seja, acho que ter ideias não é a grande dificuldade. A dificuldade é justamente conseguir colocar isso em ordem, expressar, mas também expressar o que, se a gente não sabe nem o que vai expressar. E aqui o Oscar tinha uma questão nessa direção. Exatamente, porque nesse sentido, quer dizer, até acho que você estava colocando dessa maneira,
a dramaturgia de todas as artes talvez seja aquela que mais permite a entrada do imponderável, quer dizer, por isso, quer dizer, você não sabe muitas vezes aonde a coisa vai dar, tal. E tem também a questão da apresentação, da coisa ser ao vivo, da introdução de elementos que surgem na hora, tal. Como é que você compara esse dado específico da dramaturgia com o imponderável nas outras artes? Você chegou a mencionar que nas outras artes isso talvez seja mais controlável. Eu não sei se seria bem essa a ideia que você queria dar. Tem duas coisas, Oscar, que eu acho que você está falando, eu estou pensando, que tem um específico da dramaturgia, um específico do teatro, que é o fato de você contar uma história e se esforçar ao máximo para que aquela história não pareça contada por você. Quer dizer, a ideia, embora haja um tipo de teatro que conta com um narrador para falar o texto, para costurar a história, para conduzir o pensamento do público, mas a gente não pode abandonar a noção que, por mais que tenha sido modificada, por mais que tenha sido contestada, ela sempre permeou a evolução da história da dramaturgia, que é a ideia do personagem vivenciando uma determinada ação. E o autor escreve esta personagem nesta ação. E o difícil, me parece, o mais desafiador da dramaturgia, me parece exatamente isto. E nisto há um tanto de imponderabilidade, porque você não está ali. Esse talvez seja o grande paradoxo da dramaturgia, que eu acho que é mais radical ainda. Essa é uma questão que eu lembro que o Mikhail Bakhtin dizia que era o grande paradoxo do pensamento e da criação do Dostoiévski. Agora, eu acho que o dramaturgo, você pegar o exemplo maior de todos, um Shakespeare, é muito comum você ouvir comentários de que você não consegue identificar Shakespeare nas peças. Você não sabe aonde ele se coloca, porque ele está num personagem, está no outro, está no outro, está no outro, e ele está naquela peça, mas também está naquela outra, está naquela outra. Então acho que esse é um específico, já por natureza, se você supor a existência de um texto de teatro escrito. Eu acho que já é uma coisa, porque você dá a liberdade para as suas criaturas, mas você é que criou, e fica aquela. Finge que eles existem, eles saíram de você, mas se você deixa evidente que saíram de você, você não é um bom autor. Mas se as personagens têm plena liberdade para fazer o que elas querem fazer, existe a noção do imponderável, mas o imponderável mediado pela criação do autor, que é você. É um jogo meio estranho, que se radicaliza quando o texto é incorporado pelos atores em cena, que é aquela personagem que o Marcelo aquela pergunta que o Marcelo estava fazendo antes do intervalo para o Marcelo, que é o imponderável da atuação em si. E é muito interessante você acompanhar, por exemplo, tenho o costume de acompanhar temporadas dos meus textos encenados e vejo é impressionante como as mesmas palavras, as mesmas marcas, a mesma luz, o mesmo som, mas são coisas completamente diferentes, porque eu já não sou o mesmo, o público não é o mesmo, e o ator, por mais que esteja falando, né, o mesmo texto, nunca fala aquele texto da mesma maneira, o colega nunca reage da mesma maneira. Então, há um campo de imprevisibilidade muito grande nisso, por mais que aquilo tenha sido meditado, refletido, e eu sinto que o público gosta e admira e aprecia o teatro, ou foge do teatro. Às vezes eu me pergunto se esse não é um fator, inclusive, de resistência, porque é uma coisa que às vezes pode
assustar, é uma coisa que às vezes pode incomodar. Eu não estou nem chegando ao ponto de dizer de uma interação física. Às vezes não é nem necessário isso. Você levanta uma coisa interessantíssima, Samir, ao falar da possibilidade, às vezes, da fuga do teatro. Eu acho. Porque é uma série de situações no dia a dia que a pessoa não quer ver. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de programas ao vivo, né? Eu acho. Por aquilo que pode acontecer. Assim, de fechar o olho na hora, ou desligar na hora de alguém... Nós vivemos num mundo em que o valor do controle é tudo. Exato. Né? É o valor maior, né? E o teatro, nesse sentido, ele talvez seja mais óbvio, para pôr um pouco a minha colher, aí está vendo a pergunta, na resposta à pergunta do Oscar, o teatro, a questão do imponderável talvez seja mais óbvio, mas ela está presente em toda a arte, né? Eu não tenho muita dúvida disso. O teatro talvez se diferencie por esse aspecto presencial, essa variabilidade inerente à interpretação do ator e todos esses fatores que estão ali. Mas eu acho que ela está presente de algum modo, a problemática da recepção na arte é essa, né? O imponderável se instala justamente nas leituras possíveis e tal. Mas tem uma coisa curiosa que eu acho que, pelo menos do ponto de vista do artista contemporâneo, parece que há um certo desejo de imponderabilidade, né? De incorporar isso, e eu chamaria de teatralização das obras de arte. Você, nas próprias artes plásticas, você tem movimentos de vários tipos, que é como uma necessidade de incorporar elementos do teatro nas artes plásticas. Então você tem as performances, por exemplo, né, que é uma coisa que incorpora a ideia, várias instalações que se aproximam muito da cenografia, por exemplo. A própria pintura, por exemplo, como de um Jackson Pollock, o action painting, é uma tentativa de incorporar na própria tela o gesto do artista, né? Que tem um aspecto teatral também, de você manter um fóssil de uma performance naquela tela que o contemplador daquela tela pode, de alguma forma, reconstituir a própria experiência de pintar pelo resultado dela. Quer dizer, eu vejo, é engraçado isso, e é uma espécie de resposta da arte, ou uma tentativa da arte de buscar respostas para esse excesso de controle, do valor do controle, sobretudo. Não é tanto, o controle, na minha opinião, ele é em grande medida ilusório, mas a gente o tem como um valor, né? Desejamos o tempo todo ter regras e previsibilidade, e no fundo, eu ia até dizer no começo do programa, acabamos falando de uma série de outras coisas, a gente sempre tenta recuperar coisas que dizer. Eu acho que a questão do imponderável é uma questão política também. Por quê? Porque por causa disso, por causa da centralidade desse valor do controle, e porque, no fundo, a gente está assistindo, no campo das tecnologias, do que se chama de tecnociência, uma série de disputas na cena pública que tem a ver diretamente com isso, que é a questão do risco. Né? A questão dos transgênicos, a questão da engenharia genética, a questão da engenharia nuclear, que existe essa disputa entre certos setores sociais que acham que a incerteza envolvida em possíveis consequências das tecnologias é tão grande essa incerteza que invocam o chamado princípio da precaução, que você, no excesso de incerteza sobre os resultados, sobre os riscos, é melhor você adotar uma postura de comedimento, de retraimento, e não prosseguir com determinadas linhas de aplicação da ciência e da tecnologia que poderiam ter consequências desastrosas, né? Esse é o grande temor. Samir, você se assusta com esse nível que a ciência hoje se coloca? Uma certa, às vezes, não imponderabilidade, mas uma certa arrogância até, de imaginar que pode dar passos sem examinar as consequências que eles podem carregar. Quando o Marcelo fala dos transgênicos, fala do estudo das intervenções genéticas, né? Há um mundo um pouco aterrorizante aí, né? Será que a arte, especialmente a produção de um texto, não é uma maneira de conseguir responder um pouco ao terror provocado, né, por aquilo que não se conhece, e na mão daqueles que acham que conhecem? Mas você disse tematizando esse... Sim. Eu acho que sim. Eu até dizia para o Marcelo, antes da gente começar, que eu acabei me envolvendo com um projeto em São Paulo, no Teatro do Centro da Terra, que é um lugar onde eu trabalho aqui, que tem a ver com a tentativa de falar desse universo, né, da questão da biotecnologia, de uma forma não didática, não panfletária, mas tentar entender um pouco
as contradições que existem nesse campo. Eu não conheço o suficiente o assunto para poder falar com muita propriedade, mas eu lembro que alguns livros que eu li, alguns autores que eu li, me deixam um pouco assim, uma hora eu penso desse jeito, outra hora eu penso do outro. Então, eu lembro que eu li aquele O Futuro Pós-Humano do Fukuyama, e aí fiquei aterrorizado, falei, pô, se isso aqui que o homem está falando, né, que ele faz um alerta, né, nesse nível, né, se não houver um controle muito rigoroso, em pouco tempo o conceito de natureza humana vai ser esfacelado, né? E realmente isso me chamou muito a atenção, né? Porque eu trabalho com esse conceito de natureza humana, eu acredito nesse conceito de natureza humana. Por mais que o tempo mude, a sociedade mude, eu acredito que alguma coisa residual permanece. E ela é que eu busco, por exemplo, quando se fala em imponderável, quando se fala em tentar atingir um determinado ponto, ou tentar atingir um determinado ponto do público, que seja inclusive um elo comum, porque hoje em dia a gente, quando fala em público, está dizendo que público que nós estamos falando, porque existem tantos públicos, e tem uma coisa que eu persigo muito, é a possibilidade de falar com os vários públicos, mas não por um ecletismo da minha parte de me desdobrar inteiramente de um jeito ou de outro para poder falar com todo mundo, mas porque eu acredito que existem pontos em comum entre várias tribos, porque hoje a gente está vivendo um mundo em tribos, né? Dividido em tribos. Então, eu só consigo escrever, quando eu vou escrever, eu posso estar completamente perdido, mas algo me orienta, que é a natureza humana. É engraçado isso. Então, quando eu li esse livro do Fukuyama, eu fiquei meio assim, mas se isso aqui for verdade, depois eu queria até que o Marcelo falasse um pouco se aquilo é possível. Sobre a natureza humana? sobre as previsões, os prognósticos, as coisas todas que eu... Estou percebendo vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu estou imaginando, a partir das respostas, que existe um movimento que talvez seja pendular entre o imponderável, o risco, a coisa aberta, e, do outro lado, o controle. Isso na arte eu acho que é importante, porque se você se abrir totalmente ao risco, você vai ter um nível assim, muito alto é o caos, né? De imprevisível, você vai se aproximar do caos. E, por outro lado, você precisa de você tem que ter uma técnica bem construída tal para passar alguma coisa. Isso te aproxima mais do outro lado, do controle. Eu tenho a impressão que existe esse movimento. Quando você se aproxima muito de um lado, a outra ponta vai acabar te puxando para você poder, de certa maneira, ir atingindo um ponto de equilíbrio. Eu imagino que na ciência também haja esse tipo de coisa. De repente você avança demais e você percebe que você vai dar um passo que você, sei lá, nessa engenharia genética, você vai dar um passo que você vai começar a brincar de Deus, tal. Aí você começa os próprios cientistas começam a colocar freios, ou pelo menos há tentativas nesse sentido. A questão da natureza humana, que foi a que surgiu e suscitou um pouco essa... que eu, pessoalmente, não acredito nessa noção, no sentido que o Fukuyama, que é uma perspectiva bastante conservadora de algo a ser preservado e que está sob ameaça. Nesse sentido, ele é um conservador no sentido pleno da palavra. Eu acho que natureza humana, se existir algo que mereça esse nome, seria algumas possibilidades bastante abertas, fixadas, com uma espécie de memória da espécie, quer dizer, determinadas aptidões, características que circunscrevem, de certo modo, as possibilidades disponíveis aí para a ação humana, mas que não determinam isso, né? Acho que esse era o ponto que eu queria fazer com relação à questão da natureza humana que você levantou. Mas e o risco? O que seria para você? A preocupação do Samir é o risco. Risco, por exemplo, qual que seria o limite aí da biotecnologia hoje, a partir do qual você acha que a gente estaria correndo risco? Por que estaríamos correndo risco e em quê? Eu penso menos em risco de caráter ético e moral, como Fukuyama coloca, né? Quer dizer, para ele existem certas barreiras morais que não deveriam ser rompidas, como, por exemplo, a criação de embriões humanos para a destruição e consequente uso de células-tronco, esse tipo de coisa, né? O emprego de algo que ele considera que já é uma vida humana como um meio e não um fim, para usar os termos
da ética. Com isso eu não concordo muito com ele, eu acho que há problemas éticos evidentemente envolvidos na pesquisa com embriões, não estou negando que existam problemas, mas não acho que haja uma interdição a priori, que é o ponto de vista dele. Eu acho que existem sim riscos imagináveis, alguns deles mensuráveis, por exemplo, ninguém sabe ao certo o comportamento das células-tronca quando aplicados como meios terapêuticos, qual poderia ser esse efeito. Uma das características das células-tronco é que elas podem se transformar em qualquer coisa. Exato. Elas têm uma capacidade de reprodução enorme, é isso que é a vantagem delas, mas é também o risco, porque elas podem ter aspectos tumorais, por exemplo. Elas podem induzir a formação de tumores. Ninguém sabe ao certo, mas para isso você só pode resolver esse tipo de questão fazendo experimentos. Então acho que sob certos controles, inclusive sociais, determinadas limitações, que os cientistas nem gostam de ouvir falar em limitações, mas com algumas limitações eu sou em princípio favorável, ou melhor dizendo, não sou a favor de nenhuma proibição em princípio no campo da ciência. Eu sou sim a favor de discussão pública e eventualmente controle público sobre a liberdade de pesquisa. Acho que é uma coisa a ser negociada. E a liberdade de expressão na arte? Você acha que... A gente acha às vezes que a ciência pode ser ameaçadora, e a arte não é? Às vezes a arte é ameaçadora e de uma forma tão, para a gente que vê de fora, pueril, e às vezes é uma coisa tremenda, capaz de tocar profundamente um espectador. Eu lembro bem de uma história de um aluno que contou para mim por que ele não ia ao teatro. Porque às vezes fazer uma pesquisa, alunos de comunicação falavam assim, queria saber se eles iam ao teatro e por que eles não iam ao teatro, e a grande maioria não ia ao teatro, ou tinha ido 1, 2, 3 vezes, mas eu peguei lá pelas tantas um que disse que foi algumas vezes quando criança, foi uma vez quando adolescente e depois não foi mais, eu não quis mais ir. Ele me pareceu tão aberto assim a conversa que eu perguntei para ele, mas por quê? O que aconteceu? E aí ele contou uma história que eu nunca mais esqueci, né? E eu acho que eu nunca mais esqueci porque eu acho que é significativa, é emblemática de um tipo de relação que se estabelece entre o espectador e a plateia. Relação essa que eu acho que talvez eu acredite, ainda é uma coisa que eu estou formulando, pensando, que talvez afaste um pouco o público do teatro de modo geral, porque as pessoas não têm o hábito de ir ao teatro como vão ao cinema, como vem muito menos televisão e etc e tal. Né? E não é nem a questão do custo. Não acho que seja a questão do custo, não acho que seja... Eu tendo a achar que tem a ver com essa história, que é um pouco absurda, mas eu vou contar e é rápida também. Eu ia perguntar qual foi, o que aconteceu. Ele dizia assim, ele disse que foi uma vez assistir uma peça, um monólogo do Paulo Autran, e lá pelas tantas, não me lembro se era um trecho do Guimarães Rosa que o Paulo Autran fazia, eu sei que o Paulo Autran se aproximava da boca de cena, olhava para o infinito e uma hora o infinito era ele, esse garoto. O Paulo Autran bateu de frente com ele e ficou uns 2 minutos falando um trecho da peça, olhando nos olhos dele. Provavelmente não era nem nos olhos dele, porque é difícil a gente enxergar a plateia. Dizia ele que sentia que aquele olhar estava sendo dirigido diretamente para ele e aquilo foi tremendamente perturbador para ele, que ele não sabia aonde se enfiar. Então dizia que aquilo foi no início dando um mal-estar, foi dando um constrangimento, depois foi um mal-estar, depois ele falou que a única coisa que ele pensou em fazer ao sair dali era nunca mais repetir aquela experiência. E não fez. Oscar, tem uma pergunta da plateia? Ainda bem que ele não foi ver o Zé Celso. Né? Você imagina se ele tivesse ido. Né? Tem aqui uma pergunta do Heitor, que está aqui na plateia. Ele começa aqui, é uma pergunta para vocês dois. Ele começa com uma afirmação: sabemos que a nossa natureza é um dual, entre o profano e o sagrado, o bem e o mal, o científico e o empírico. E aí pergunta ele, a unicidade seria a saída? Seria? A saída. A unicidade. Eu posso começar respondendo? Pode, claro. É uma pergunta bastante aberta e, nesse sentido, muito difícil, né? Porque uma forma de interpretá-la e de preenchê-la, vamos dizer assim, e especificamente no domínio da ciência, existe uma certa movimentação em alguns setores em relação ao que se chama de holismo, né? Que é essa tentativa de você reunir
ordens e domínios dentro de uma mesma atividade e tal. Eu não conheço resultados interessantes nessa tentativa aí de incorporar outros domínios, inclusive espirituais, e fazer aproximações entre transcendência e ciência. Eu acho que a nossa existência ela é constituída mesmo de domínios separados, que eles não são antagônicos. Nesse sentido, eu não gosto muito da ideia de dualismo, né? Porque eu acho que você tem diferentes planos na vida, na vida social, na vida pessoal, que estão em paralelo, eles acontecem em paralelo. Você tem o plano do contato pessoal, você tem o plano da reflexão moral, da reflexão artística, da experiência científica, enfim, racional. Acho que estão todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Não são só dois, são múltiplos, são vários. E eu acho que o que faz a unidade são as pessoas, são as biografias. A unicidade não é algo que você busca, é algo que existe, é algo que acontece. As pessoas estão aí, né? E é difícil você entender essa multiplicidade. O teatro é um grande lugar para isso. É um grande lugar. Eu estava pensando aqui. Aliás, o próprio Samir acho que acabou sendo um exemplo disso, né? Porque você começou com física, depois foi para dramaturgia e no fim achou uma síntese. Uma possível síntese. Exatamente, nesse sentido que o Marcelo estava falando, assim, que ela só é possível em termos individuais, né? Eu fico pensando nessa ideia de unicidade, às vezes, que uma coisa que aquela pergunta, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu respondo uma coisa dessa, né? Mas, e por mais absurda que a pergunta pareça, às vezes eu me vejo fazendo essa pergunta quando eu estou tentando me aproximar de um personagem. Quem é ele? E é engraçado que tem várias facetas, várias possibilidades assim, de dados que me ajudam a situar o personagem. Mas parece que só consigo escrever esse personagem quando eu me aproximo dessa resposta. E parece que tem alguma coisa, sabe? Assim, como alguma identidade, eu não sei se é a essência ou se é a natureza daquela pessoa, o que é, mas tem alguma coisa que é dela e não dá para falar, por exemplo, nem ela fala sobre aquilo. Aliás, talvez ela menos do que ninguém tenha condições de falar sobre aquilo, mas eu, como criador daquela figura, parece que preciso disso para que ela possa existir, senão não sei nem o que ela fala. Aliás, é muito comum eu mudar diálogos nesse processo de reescritura constante, eu mudar falas e às vezes uma palavra ou duas, ou por conta de uma tentativa de me aproximar de quem é aquela personagem. E não que eu defina nenhuma palavra, não que seja possível dizer assim, ela é isto ou ela é aquilo, mas sensorialmente parece que existe alguma coisa que me dá a certeza de que ela é o que ela é. E aí parece que as coisas tecnicamente na hora de resolver o que ela fala, o que ela não fala, como é que ela se dirige àquela personagem, o que ela espera e o que ela vai fazer quando ela sai de cena, e tudo que constrói uma peça parece que fica um pouco mais claro. Pode ser uma ilusão, uma loucura. É um problema filosófico antigo, né? Que é o do mesmo que muda, né? Que é você ter indivíduos, no caso. E é engraçado porque é um problema também que existe na área da ciência. A biologia coloca esse problema para a epistemologia, que é o conceito de organismo, que é uma coisa que permanece a mesma, mas muda o tempo inteiro. Quer dizer, e aí existe toda uma discussão teórica interessante, eu acho muito interessante, que é a ideia de autopoiese, quer dizer, de uma coisa que se cria e recria ao mesmo tempo, que você é um sistema que tem mecanismos de feedback próprio, enfim. E isso é um problema, porque são sistemas complexos que você
tem muita dificuldade de modelar, de criar modelos racionais e matematicamente descritíveis que deem conta dessa transformação. Isso é uma coisa contínua, interessante, né? que o Marcelo está falando, que é uma coisa que eu me deparei muitas vezes, ainda me deparo e talvez não tenha resposta para isso, porque existe um conceito em dramaturgia, que é um conceito clássico, que é o conceito de ação, que lida com a ideia da transformação da personagem. E eu sempre entendi, em tese, esse conceito, mas quando você aprofunda a ideia da identidade, do mesmo que você está dizendo, eu fico me perguntando, mas o que é o mesmo que se transforma? E o que se transforma no mesmo? Né? Então, é um negócio realmente insolúvel, imponderável, completamente imponderável. Será que ele é? O Marcelo chama a atenção, um diálogo antigo da filosofia clássica grega, da pré-socrática, exatamente a posição de Parmênides de um lado, né, e Heráclito do outro. Quer dizer, a noção parmenídica de algo que é estável, de uma realidade que é imutável e precisa sê-lo, e portanto tem previsibilidade, e a posição de Heráclito, que num dos seus fragmentos mais conhecidos diz que nenhum homem tome banho 2 vezes no mesmo rio. Quando você volta, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Talvez isso dê um pouco mais de vida, de alegria, exatamente aí a esses processos. E eu tinha uma questão para você em relação à nanotecnologia. Se existe ali um nível de imponderabilidade quanto à possibilidade de oferecer inteligência de maneira mais avançada e mais sofisticada a mecanismos que possam se tornar independentes da intervenção humana. Isso é uma coisa muito curiosa. A ciência de tempos, ou melhor dizendo, a tecnosciência, ou a ciência aplicada, de tempos em tempos é alguma coisa que surge dela. Geralmente não são coisas nem disponíveis ainda, mas possibilidades implícitas que capturam a imaginação do público. Então essa história da nanotecnologia, especificamente da chamada gosma cinza, como se fala, que é a ideia de que você poderia, em princípio, criar robôs muito pequenos, da ordem do bilionésimo de metro, do nanômetro, como se diz, que seriam capazes de criar cópias de si mesmo. Se você tivesse isso, eles pudessem trabalhar com qualquer tipo de matéria-prima, de carpetes a tijolos ou qualquer coisa desse tipo, eles poderiam cobrir a face da Terra com uma gosma cinza, ou seja, uma massa enorme de cópias de si mesmos, e isso acabaria com a espécie humana. Isso foi como um rastilho de pólvora, capturou a imaginação e criou um temor antes mesmo de haver essa possibilidade técnica. E a nanotecnologia já nasce marcada, mas é uma coisa bastante da ordem da ficção científica, eu diria. E a gente, inclusive, que duvida que teoricamente seja possível você fazer isso, porque, enfim... Até o momento fico tranquilo. Oscar, tem pergunta da plateia? Tem uma pergunta aqui do Fábio Gerabi para o Marcelo. Diz ele, associado a uma avaliação de risco, segue um processo de escolha política. Pergunta a ele, a concentração de poder no mundo está aumentando a sua imponderabilidade? Eu acho que, se você entender essa concentração de poder como o excesso de poder na mão de corpos técnicos ou tecnocientíficos para tomar decisões em lugar da sociedade, eu diria que sim, porque há um aumento da imponderabilidade na forma de risco, porque, em princípio, o cientista ou a pessoa envolvida na pesquisa científica tende a minimizar as hipóteses de risco, porque isso acarretaria necessariamente limites para a sua própria ação. Então, normalmente essa preocupação vem da ordem, ou da parte de setores da sociedade que normalmente são identificados com ambientalistas, mas não só, tem juristas, tem pessoas de outra extração também que se preocupam com a questão do risco, que advogam o chamado princípio de precaução que eu já tratei. Eu acho que é um choque que há entre essas duas visões, e que ela se resolve politicamente, como eu falei. Quer dizer, para mim a questão do imponderável é uma questão política também. Eu acho que esses dois campos, um que enfatiza o excesso de incerteza, outro que enfatiza a capacidade técnica de você circunscrever riscos e controlá-los, eles, na verdade, o que é necessário é que na esfera pública eles se encontrem e negociem limites aceitáveis para o risco e limites aceitáveis de incerteza.
Eu acho que esse é nesse sentido, não necessariamente vai ocorrer um aumento da imponderabilidade. Eu acho que se for possível encontrar uma solução política, não. Samir, a Madalena de São Vicente, uma cidade no estado de São Paulo, ao ouvir você falar de alguns insights que tem quando vai produzindo, ela pergunta se você já viu alguma coisa disso na física quântica, porque ela diz que também tem esses insights, né, essas junções, né, que vão aparecendo em determinados momentos e que não são previsíveis no ponto de partida. Eu sei disso, eu já li sobre isso, e o máximo que eu posso dizer é que é inspirador, né? Ajuda a gente a se sentir menos sozinho e menos aventureiro, no pior sentido da palavra, quer dizer, né, a ideia de que a física moderna, né, a física quântica, começou a apontar para alguns caminhos que a arte já fazia, ou veio a fazer depois dizendo assim, olha, a ciência, isso foi um movimento muito interessante, né, recente, assim, de dizer assim, olha, a ciência diz que é possível, é como se a arte estivesse precisando desse respaldo, né, da experiência científica para poder se aventurar, inclusive do ponto de vista da dramaturgia mesmo, da construção da dramatúrgica de um texto. Existem algumas possibilidades aí que a gente poderia... Inclusive tem gente que eu conheço que fez disso, vamos dizer assim, procurou fazer uma transposição quase que literal, não temática propriamente, mas de procedimentos mesmo da ciência quântica para a experiência teatral. Eu achei interessante por um momento, mas depois eu abandonei, porque eu acho que a expressão artística precisa estar livre até disto, que ela seja coincidente com o que a ciência está apontando, que bom, ou que não, que ruim, não sei, depende do caso. Mas dizendo assim, nessa experiência de fronteira, se alguns experimentos artísticos, eles de certa forma corroboram algumas visões que a ciência está apontando para o futuro, eu acho importante, mas não é uma coisa que eu possa forçar, que eu acho que ou o artista tem essa experiência e chega a ela porque sente, porque vê, porque pensou, porque sentiu isso, não porque leu num livro ou porque é moderno. Marcelo se animou com o tema. Eu sou, não tanto com relação à arte, que é algo que eu tenho muita dificuldade de falar com conhecimento de causa, mas eu sou muito cético com relação a essa coisa que é muito popular, de certo modo, de você tirar lições ou traçar paralelos, especialmente do domínio da física quântica, para a nossa vida, digamos, para a arte ou para as relações humanas. Existe toda uma moda de literatura, o tal da física, uma série de coisas. Eu sou muito cético com relação a essa perspectiva, porque na minha parca compreensão de física quântica, que realmente é muito reles, ela é uma descrição de fenômenos de uma ordem que é tão separada da nossa, é tão contraintuitiva, que as metáforas, analogias que a gente busca fazer com os elementos que nós vivemos, experienciamos, elas são analogias que correm aquele imenso risco que sempre está implícito nas analogias, que é de não iluminar nada, pelo contrário, desencaminhar e por aí afora. Isso é muito comum na área de ciências humanas. Teve uma época que era moda falar de a participação do observador no objeto observado e usar o exemplo do princípio da incerteza de Heisenberg, a incapacidade de medir posição e velocidade ao mesmo tempo, porque ao observar você modifica o sistema. E são coisas que os físicos me dizem que é uma enorme bobagem. E eu intuitivamente acho que é mesmo, porque você, quando fala de sujeito e objeto em ciências humanas, você está falando de dois seres com intencionalidade. E no caso da física isso realmente não se coloca, é um ato de medida, não há intencionalidade no sistema quântico que você está observando. Ainda não sabemos. Oscar tem ainda um tempo para uma questão. Tem aqui uma pergunta da Zélia Martins, aqui do auditório, pergunta para vocês dois.
Tá voltando à sua questão, Samir, quando você mencionou natureza humana e tal, está preocupada com definições de futuro da humanidade, já que a ética está sendo deixada para trás. Como é que se define humanidade no futuro sem a ética? Prefere começar? Pode começar. Futuro sem ética. Aliás, é uma pergunta que veio do Marcelo de São Paulo. Será que a felicidade dos povos é algo imponderável? Olha, eu acho curiosíssimo que o Samir mencionou há pouco o livro do Fukuyama, que se chama Nosso Futuro Pós-Humano, se não me engano. E é um pensamento conservador. Você tem na outra ponta um pensador, digamos, progressista, de extração marxista, frankfurtiana, que é Jürgen Habermas, que escreveu um livro recente também, que se chama O Futuro da Natureza Humana. Ele também está preocupado com a mesma questão. Eu acho bastante curioso isso, porque é uma preocupação ética realmente com esse passo que, segundo eles, estaria sendo dado pela biotecnologia no sentido de penetrar nesse domínio que deveria ser preservado, e mais ainda, abrindo a perspectiva de eventualmente transformá-lo, né, por modificação genética, que poderia ser incorporada na linhagem germinativa e, portanto, passar a fazer parte do pool genético da espécie, esse tipo de coisa. Eu tenho uma visão bem mais relaxada com relação a isso. Por ter uma concepção de natureza humana que é móvel, que é flexível, acho que ela tem uma componente histórica, ela se modifica dentro de padrões, dentro de possibilidades que são fixadas pela nossa biologia, evidentemente, pela nossa situação no mundo, mas ainda assim a minha concepção é flexível, é transformativa. Então, eu não vejo necessariamente um impedimento, como eles veem, de aspecto ético com relação a isso. Mas também não acho que vale tudo. Não. Eu acho que a ciência tem que estar sob discussão pública e eventualmente sob controle social. Sabia? Eu tenho, às vezes, eu estou oscilando muito ultimamente entre um otimismo necessário para continuar a desenvolver o meu trabalho e um pessimismo diante das coisas que eu tenho visto no mundo, nas pessoas que eu conheço, e enfim. Eu acho que o sentido, por exemplo, de coletividade, né? Eu sinto isso muito nos artistas e muito nos colegas, né? Que era uma possibilidade que a gente tinha de se fazer um teatro que se completasse um ao outro, independentemente do seu procedimento, da sua origem ou do seu objetivo, mas eu vejo tudo muito excludente. É quase como se as pessoas estivessem falando línguas diferentes. Então é o fulano aqui, o outro ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali. É quase como se as pessoas não estivessem participando do mesmo mundo e não estivessem partilhando de uma mesma expectativa em relação à função, não social, não nesse sentido da arte ou do teatro, né? Mas a própria ideia de natureza, não agora humana, mas natureza da manifestação artística, do que significaria isso para o homem, ou do que significaria isso para a sociedade, eu vejo que é algo que se perdeu, né? Eu acreditava que a arte e o teatro tivesse a possibilidade de ser um diferencial no meio disso tudo, e às vezes eu vejo gente, artistas, se comportando com mais voracidade que muitos executivos. Isso me choca muito. O bom nisso que o Samir e o Marcelo falam é que o futuro é imponderável. Nele cabe, desde o pessimismo até o otimismo, cabe exatamente a ideia de esperança. Cabe a possibilidade de se pensar em como é que se continua, como é que se faz de outro modo. E essa é, sem dúvida, talvez uma das grandes graças, esse grande mistério
é a grande graça na arte, na ciência, na religião, na filosofia. Diálogos Impertinentes hoje tratou do tema O Imponderável. Nós, dialogadores, a quem agradecemos, o grande dramaturgo Samir Yazbek e Marcelo Leite, que é um jornalista especializado no campo da ciência. Diálogos Impertinentes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo, uma produção em transmissão ao vivo da TV PUC, a partir do Teatro do SESC Pompeia, na capital paulista. Esperamos nos encontrar no próximo Diálogos Impertinentes. Até lá!